Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Deus nos permitiu esse mês de março refletirmos nas pregações sobre uma fé inabalável e refletimos sobre uma fé que Deus realmente quer, uma fé que permanece na espera, uma fé que rompe barreiras, uma fé que agradece. E vamos concluir hoje uma fé que entrega o melhor, certeza e convicção. Então vamos estar refletindo na história aqui, de Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, que oferta, ela envolve fé. É isso que vai nos ensinar. Como a fé pode ser transmitida através da oferta. Então, a cena aqui são dois relatos de oferta. Pessoas ricas, um grupo, e uma viúva pobre. E o interessante é que ambos estão ofertando de acordo com o que está proposto no coração. Todos dois. Duas demonstrações de ofertas, porém, uma só foi agradável. Isso nos faz lembrar de algo parecido que ficou de exemplo no Velho Testamento. Duas ofertas e apenas uma foi agradável. Quem é do Velho Testamento? Justamente. Então nós estamos vendo ali naquele ato, né? Dois rapazes, vou falar assim, que tiveram instrução sobre algo para dar para Deus. E eles fizeram. Abel foi lá, pegou das primícias do seu rebanho e ofereceu o que estava proposto no coração. Caim é a mesma coisa. Ele não deu. A Bíblia não está dizendo, olha, Deus agradou de Abel porque Caim não ofertou. Ele ofertou. Só que o que é interessante é que nessa história, não é o que fez Abel ser uma entrega melhor. Aí Hebreus nos ajuda a entender. Lá no capítulo 11, versículo 4, diz, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente e foi aprovado por Deus com sua oferta, pela fé. Então, será que naquele momento Caim, não é, ele teve fé? Possa ser que não. Mas o autor de Hebreus diz que Abel, sim. Então, fé verdadeira não se mede pelo tamanho da entrega, mas pelo nível de dependência de Deus. Essa é a questão. Aí Lucas capítulo 21, né, voltando aqui, versículo 1 a 4, vai dizer, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, deu da sua pobreza tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, vamos entrar nessa história aqui de Lucas capítulo 21. O cenário, o sistema era visível ali, era perante todos, mas a espiritualidade estava distorcida, certo? Jesus está no templo. O templo era a casa de Deus, onde estava lá fazendo algum ato de adoração. Então, e Jesus estava especificamente no local das ofertas, que era o pátio das mulheres. Bem interessante, né? Pátio das mulheres. E as contribuições eram públicas. Era o gasofilácio, uma caixinha, e todos tinham que ir lá. Então, nesse espetáculo, nessa cena, né, havia influência ali, porque estava visível, né, e todos estavam vendo. Tinha status, né, eu vou dar mais. Tinha aparência espiritual, olha aqui a minha oferta, não é? Olha aqui a minha oferta. Tinha isso, aparência espiritual. Só que nem tudo que parece espiritual agrada a Deus.
nem tudo. Mas por que essas ofertas? Qual o propósito dessas ofertas? Manutenção do templo. Sacrifícios. Então o templo precisava de manutenção. Isso era por meio do quê? Das ofertas. Só que aí na história aqui tem o contraste. Quem dá muito versus quem entrega tudo. Ricos davam grandes quantias. Muitas mesmo. Aquela viúva, ela deu apenas 2 pequenas moedas judaicas, né, a leptos, né, que se fosse para trazer nos dias atuais era 1 ou 2 reais. Muito pouco. Mas Jesus declara, ela deu mais que todos. Por quê? Se os demais estavam colocando maior quantidade. Porque esta viúva foi mais agradável do que os demais. Porque o grupo lá que estava ofertando por aparência, status, né? Eles deram de sua sobra. Eles estavam dando algo que tinha um retorno. Algo agradável para ele. Primeiramente, ser visto pelos demais. Está fazendo para todo mundo ver que eu faço. Ele estava em busca de retorno, retornando para ele mesmo. E outro ponto também, que aquele retorno não ia causar nenhum efeito na vida deles, porque era o que? Sobra. Sobra não faz questão, não muda nada na vida. Então tudo aquilo ele estava dando, porém estava tendo um retorno visível mesmo naquele momento. A viúva, ela deu da necessidade. Ela não saberia o que iria acontecer. Porque o texto diz que ela deu tudo. Então, Deus não mede o valor da oferta. Ele mede o nível da entrega. E isso é por meio da fé. Mas vamos analisar aqui um pouco mais da mulher, que foi tão elogiada por Jesus. O texto diz que ela era o quê? Pobre, versículo 3. Essa mulher pobre. Então, viúvas eram socialmente desprezadas naquela época. E se não tivesse filhos, coitada daquela mulher. Coitada das mulheres viúvas. Coitada. Então, ela dependia de ajuda até mesmo de esmola. Posso até ser que aquelas pequenas moedas foi alguma ajuda ou esmola que ela ganhou para sua sobrevivência. Ela poderia, com aquela moeda, comprar um pouquinho de trigo, fazer pão para vender e ter algo para comer, não sabe? Algo assim. Mas não. Essa mulher estava entre a mais pobre dos pobres. Ela era pobre, de maré. Essa cântico, né? Que até hoje eu não sei o que é isso, maré, mas se fala tanto, né? Pobre, de maré. O que é maré, pelo amor de Deus? Ela era muito pobre, sabe? Mas aquele momento da sua pobreza, né? Ela confiou em Deus. Isso significa que a fé que entrega o melhor não nasce de abundância. Eu só vou dar quando eu estiver abundante. Nasce da confiança. Eis a diferença de um retorno visível e da confiança em Deus, porque muitas vezes a confiabilidade não é no momento ali que queremos em Deus. É no tempo de Deus. A dos homens não. É visível na hora. Está cheio aqui para todo mundo ver que eu faço. Eu oferto aqui para todos saberem que eu oferto. Olha aqui, igreja, o valor da minha oferta. Isso não agrada a Deus. Mas só que nessa história tem esses 2 personagens, né? O grupo dos ricos, que o seu retorno era visível, apesar de dar muito, e a viúva, que deu tudo, né? Que ela tinha confiabilidade. Tem algo muito interessante também. O terceiro personalidade ali muito importante. Era mais do que a viúva, o terceiro personagem ali. Jesus. O olhar de Jesus naquela cena, conforme aqui a história. Porque Deus vê
o que ninguém vê. Então ninguém notou aquela mulher. Claro, né? A espiritualidade ali era algo visível. As pessoas estavam ali olhando para aqueles que pegavam assim suas moedas e esbanjavam assim, possa ser, não é? Para todos ver a quantidade, ou um saquinho assim, balançava para ver, não é? Possa ser. Vamos imaginar, certo? Mas Jesus notou aquela mulher, né? Parou tudo para destacar aquela mulher. Jesus chama seus discípulos e ele ensina algo bem interessante. Observou essa pobre mulher? Verdadeiramente, ela deu mais que todos. Fé que entrega o melhor. Essa mulher nos ensina 3 níveis de fé com a sua entrega. A primeira, fé que confia. Ela acreditava que Deus cuidaria dela. Mais uma vez, a gente está falando de uma mulher pobre. Não é isso? Ela não sabia o que ia ter de comer depois. Não saberia. E ela disse, eu confio em Deus. Ela acreditava que Deus ia cuidar dela. Ela também demonstrou um tipo de fé que renuncia. Ela renunciou à sua segurança, certo? Até de se alimentar. Ela renunciou, né, ser algo visível para todos. Ela renunciou o seu retorno visível. E outro ponto é a fé. O tipo de fé que podemos ver dessa mulher é a fé que entrega por completo. Ela não reteve nada. Não foi aquilo dizer, não, isso eu separo e sobrou isso. Coloca lá no gasofilácio. Foi o que sobrou. Então nós podemos tirar algumas lições de fé que entrega o melhor nessa história aqui que Lucas deixou registrado. Primeiro, não se trata de quantidade. Não se trata. Não fique pensando que você, próxima semana, vai trazer 2 moedas e Deus vai agradar. Porque não é quantidade. Poderia ser uma boa quantidade e ser agradável a Deus. Ou também poderia ser uma pequena quantidade e não agradar a Deus. O ponto é a fé. O ponto ali é a confiabilidade. Lembra de Abel e Caim? Pela fé, Abel teve mais excelente oferta do que seu irmão. O ponto é a fé, é a entrega. Segunda lição. A oferta deve ser sacrificial. Significa sem retorno visível. Sacrificial. É fácil dar quando há retorno. Muito fácil. Sabe, é muito fácil dar. Muitas vezes nós somos influenciados por causa dos retornos que nós temos. Com certeza, né? Nossa vida influencia, por exemplo, no ambiente de trabalho. Com quem você vai mais se influenciar? Buscar a convivência com aquele que vai lhe trazer seu retorno melhor para você. Com certeza, olha, gruda ali no chefe. Não é? Gruda ali no chefe. Ele vai dar ali um aumento, gruda nele, sabe? Gruda, ó, tem uma amizade de uma pessoa financeira ali que é bom financeiramente, gruda nessa pessoa, né? Então, isso é algo que está influenciando nossa vida. Não estou dizendo que é errado, né? Por exemplo, no lado trabalhística, se buscar o melhor de maneira digna ao Senhor para ter um cargo melhor. Mas o problema é que é fácil, né? Por exemplo, é fácil eu chegar e ofertar, por exemplo, eu estou participando do projeto de missões, é fácil ofertar porque eu estou lá fazendo a missão. Mas quando eu estou num projeto que não estou participando, aí as coisas mudam. Não oferto. Por quê? Só porque eu não estou... Isso é retorno. É retorno. Vai ter algo beneficente. Vamos lá. É fácil ir lá e comprar o almoço. Eu vou comer a comida depois. Mas quando é algo que precisa dar que não vai ter um retorno de um almoço? Eis a questão. Então, quando nós aqui estamos ofertando, a nossa oferta
é distribuída. Então, muitas vezes, eu oferto, mais uma vez, né? Eu estou envolvido com pregação, vou sempre estar influenciando para pregação. Eu não tenho filhos, então para que ministério infantil? Aí esse é o sacrifício. Eu oferto nesse aqui, porque eu não estou vendo, não vou ter um retorno, mas sei que está sendo para um bom propósito. Então, muitas vezes, se não tivermos cuidado, as nossas influências de dar podem até causar influência da gente estar dando aqui na nossa oferta, porque muitas vezes não tem um retorno visível. Aí minha influência é só ofertar para projetos fora. Não estou dizendo que isso é errado. Eu oferto para o Prosteme e outro. Mas a questão é o sacrifício, é o que está ensinando aqui. Certo? Muitas vezes somos influenciados a dar algo porque está tendo um retorno. E a terceira aplicação aqui importante é que Jesus está presente nas ofertas. Jesus está presente. Aí podemos agora tirar a aplicação para nossas vidas dessa história aqui da viúva. Jesus ainda observa as ofertas. Jesus está nos observando assim como observou a viúva. Ele sabe nossas ofertas são ou não são como deveriam ser. Por exemplo, ele viu aquela oferta hipócrita de Ananias e Safira lá em Atos 5, e isso foi desagradável, ao ponto que eles morreram na hora. Imaginou se nos dias de hoje fosse uma oferta desagradável e morresse, será que eu estaria aqui pregando? Será que vocês estariam aí sentados? Mas serve de exemplo até no final do texto, vai dizer, olha, houve grande temor à igreja. Claro, porque para Deus ficou com grande ensinamento. Olha o que esse casal fez. Ofertaram de maneira hipócrita. Mas não ofertaram? Não deram? Deram. Mas não foi agradável. Jesus também viu a contribuição sacrificial dos macedônios, e isso agradou lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, nós lemos tanto, né, quando tem as ofertas. Eles eram pobres. A questão, mais uma vez, não é pobreza, porque os filipenses eram ricos e ofertavam, e isso agradava também ao Senhor. A questão é que eles viram como Paulo, eles fizeram primeiramente ao Senhor. Eles rogaram, e eles não sabiam que eram os irmãos da Judéia que estavam passando fome. Eles não sabiam. E eles insistiram a participar, eles entregaram o melhor ao Senhor. É por isso que Paulo diz, eles nos surpreenderam. Mas Paulo não está dizendo como eles surpreenderam porque deram, sei lá, uma quantidade boa em valor, dinheiro. Surpreenderam porque Paulo diz, porque eles fizeram primeiramente ao Senhor, e isso foi agradável, que serviu de exemplo para os coríntios, serviu de exemplo para a igreja da Galácia. Depois Paulo também escreve aos romanos, e ele começa a trazer, olha os exemplos do macedônio. Eles entregaram o melhor. E hoje, na hora que os irmãos passaram com a bolsinha aqui, as ofertas, o que Cristo viu das nossas ofertas? Você já parou para pensar nisso? Que nesse momento, Cristo pode estar aqui, ou pode estar do seu lado, e ele assim, olha essa oferta. Cristo está observando nossas ofertas, se é sobra ou se é o melhor. E mais uma vez, não é quantidade, é fé. Não é quantidade. Você pode dar pouco com fé e muito com fé, e isso ser agradável e vice-versa, né? Pouco e muito e ser desagradável. E muito e pouco e ser agradável. A questão é fé. Então, Deus não está interessado apenas na quantidade, mas na proporção. Ele não olha apenas a oferta. Ele também olha o ofertante. Pense todo domingo que você for ofertar, que Cristo está vendo nessa oferta. Eu não posso responder essa pergunta por você.
nem vocês podem respondê-la por mim. Não pode. A questão é que ele está observando. Quando eu oferto, quando nós ofertamos, precisamos de algum sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: ofereçamos o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fé que entrega o melhor a Deus, dá tudo ao Senhor, começa com a doação do seu próprio ser. Eis-me aqui, Senhor. Ou minha entrega sacrificial porque tem um retorno. Vou fazer porque vai ter um retorno para mim, ou eu estou dando, me oferecendo sem ter um retorno. Sendo o melhor para o Senhor, isso com certeza vai me influenciar para dar uma melhor oferta ao Senhor e dinheiro em sacrifício. Agora, se eu não sou uma pessoa que não me sacrifico a Deus para o serviço agradável a Ele, vai ser difícil as minhas ofertas ser algo agradável ao Senhor. Eu, por mim mesmo, não estou sendo, como é que o meu dinheiro vai ser? Vai ser aquilo bem duro mesmo, duro, a pulso, só para evitar murmurações de irmãos. Não é? Nunca oferta. Entende? Apesar que hoje, muitos irmãos ofertam também, não é por Pix. Então, não pense que o irmão não está ofertando. Quando não passa o saquinho, não peque, né? Não peque com isso. Quem sabe o irmão ali está ofertando por Pix. Não é? Eita, Alex não oferta esse mês nem um domingo, pelo amor de Deus, né? Mas por que não ele está ofertando por Pix, não é? Então não vamos ficar murmurando, mas vamos servir. Então, é agradável, Deus me deu o dom de ensinar e de pregar. Isso tem um retorno para mim estar aqui. Mas qual é o meu sacrifício? Eu não gosto de varrer. Aí eu venho varrer o salão. Sacrifício é isso. É você fazer aquilo que não lhe agrada muito. Eu não gosto de varrer o salão. Domingo eu chego cedo para varrer o salão. Eu só quero pregar. Teve um irmão que disse: olha, se você não aprende a varrer o salão, você nunca vai aprender a ser um bom pregador. Nunca esqueça essas palavras do irmão. Precisamos ser o melhor ao Senhor para que nossas entregas sempre sejam o melhor para Ele. Tem um cântico que louvamos ao nosso Deus, que é bem interessante. Eu fiquei refletindo na letra desse cântico. Não é que eu pensei em Nelson também na hora, né? É automático, né? Vai dizer, tudo a Cristo a ti entrego. Tudo. Corpo e alma, eis aqui. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Corpo e alma, eis aqui. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Eu sinto teu amor. Transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Precisamos entender a letra desse cântico para ofertar melhor ao Senhor. Precisamos. E concluindo, a viúva não tinha muito, mas ela decidiu confiar totalmente. Confia a Deus através das suas ofertas. Hoje Deus não está pedindo o que nós não temos, mas Ele está olhando nosso nível de confiança e nossa disposição de entrega. Amém?